Eu nasci no dia 16 de dezembro do ano de 1937, portanto eu estou com 62 anos de idade. É uma alegria a gente poder dizer a idade, né? Eu gosto de dizer a idade, porque quantas pessoas morrem até mesmo antes de nascer. E a gente vivendo e convivendo nesse mundo perturbado, chegar aqui hoje com essa saúde tamanha que eu estou, compreendeu? Porque a última vez que eu estive com o meu médico, ele disse: Jair Pires, você está com uma saúde como um menino de 15 anos. Graças a Deus. E isto me enaltece. Você é membro de qual igreja, Jair? Eu sou membro atualmente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Paulínia, em São Paulo. São Paulo. Você está lá há muito tempo? Não, eu estou lá mais ou menos há 2 anos. 2 anos. 2 anos. Você teve um período aí que teve muito enfermo, né? Eu fiquei 4 anos doente. Eu adoeci nos Estados Unidos quando eu estava trabalhando com David Wilson. Quando nós fizemos uma campanha meia puxada, nós começamos lá em New Jersey, fomos para o Queens, Astoria, Hyannis, Boston, Framingham, Porto Chester, e quando nós chegamos em Manhattan para o encerramento da campanha, ele me escolheu para ser o pregador do período da noite e pediu que eu cantasse 2 canções, Alma Cansada e Folha Seca. Essas músicas foram traduzidas do português para o inglês e a igreja cantou comigo. Eram mais ou menos 7.500 membros da igreja naquela noite. E ele me escolheu para ser o pregador. Eu me entusiasmei, fiquei muito feliz e tive uma parada cardíaca. Ali iniciou uma batalha que durou 4 anos e eu passei por 2 sofridas cirurgias, mas hoje, graças a Deus, você pode ver, não ficou em nenhuma sequela dessa cirurgia, que a última que eu fiz, eu cheguei a ficar 11 horas e meia com o coração fora do peito. Foi feito o reimplante e eu voltei para a vida outra vez. Hoje eu estou aqui cheio de saúde, recuperei o meu peso normal, eu não tenho mais nenhum problema cardíaco. Estou curado em nome de Jesus. Quem é seu pastor? Meu pastor é o pastor Savioli, muito conhecido ali na região de Campinas, de Americana, de Paulínia. É um pastor excelente. Quando você se converteu, em que ano? Você lembra? Ô Josias, eu me devo ter me convertido mais ou menos pelas minhas contas, que a gente nunca lembrou de fazer essas anotações, né? Eu devo ter me convertido por mais ou menos na base do ano de 1957. É verdade, Jair, que você estava, quando você se converteu, você estava grandemente embriagado? Eu estava, acredito que não só embriagado, mas drogado também, né? Porque eu tinha uma vida muito irregular. Eu vivia aqui no Rio de Janeiro, fui criado abandonado e jogado às traças. Uma outra perguntinha anexa a essa aí. É verdade que você foi mendigo aqui no Rio de Janeiro? Sim, eu vivi muitos anos no Campo de Santana, Praça Sanspen, Praça 11. Eu morava ali, dormia naqueles bancos e tomava banho naquela antiga bica pública que existia ali, ali bem em frente à Central do Brasil. Exato. E eu dormia ali na Gávea da Central do Brasil, vivia ali na Senador Pompeu, Visconde da Gávea. E eu passei muitos anos jogado às traças ali. Aí veio a conversão. Depois me encontrei com Jesus e tudo mudou na minha vida, né? Aí mais tarde, deixa eu complementar a sua pergunta, dizendo que aí mais tarde, depois de ter aceitado Jesus, me ingressei na Assembleia de Deus de Belford Roxo. Foi aonde eu iniciei a minha vida espiritual. Foi lá que você se converteu? Eu me converti ali, naquela igreja. E justamente naquela época, né? Aí mais tarde eu havia sofrido um acidente aqui na Avenida Brasil. Eu estava internado numa casa de saúde na Praça da Bandeira, numa casa de saúde que era o nome, chamava-se Dr. Fernandes, que ficava bem ao lado da Publicadora Batista, muitos anos atrás. E ali naquele hospital, um dia, alguém levou lá um rádio e alguém procurando sintonizar uma emissora, sintonizou a velha, antiga Rádio Copacabana. E eu ouvi pela primeira vez o nome Josias Menezes apresentando um programa na Rádio Copacabana. E quando eu vi vários crentes falando e você entrevistando as pessoas, eu fiquei muito feliz, porque foi a primeira vez que eu ouvi pessoas crentes falando em programa de rádio, porque até ali não existia. Tínhamos o Lourenço Wilson na Rádio Tupi, que transmitia um programa às 10 horas da noite, aos domingos, auxiliado por Kleber Moura e um outro pastor que não me lembro mais o nome, mas isso era coisa rara, isso era de domingo a domingo. E saber que um programa fixo no rádio havia, como era o seu programa na Copacabana naquela ocasião, e a Rádio Copacabana me surpreendia, porque não era nem uma rádio evangélica, era uma rádio de propriedade
de espírita e adotando programa evangélico, isso me entusiasmou. E mais tarde eu tive a felicidade de conhecer pessoalmente e já cheguei lá com o disco embaixo do braço, meio acanhado em conversar com você e te ofertar o disco para tocar no rádio, porque eu já tinha conhecimento que você era crente batista. E naquela época, Assembleia de Deus, o assembleiano e batista era uma luta. Não se comunicavam, né? Era, um ficava de lá, outro de cá. Um criticava um, outro criticava o outro. E eu devo isso a você. A igreja brasileira deve isso a você. Foi você, Josias, quem iniciou essa união de igrejas, de crentes, de pastores no estado do Rio de Janeiro. Porque nós não cantávamos na igreja batista, porque éramos pentecostais. E os batistas, no caso, Feliciano Amaral, Luiz de Carvalho, Edgar Martins e somente. Porque Davi e Beatriz, quando vieram para cá, já pertencia à Igreja de Renovação. E nós começamos a cantar um na igreja do outro, e mais tarde os pastores começaram a apertar a mão um do outro. Hoje, se existe esta união de igrejas e crentes, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, você foi o principiante disso. Hoje os pastores de uma denominação pregam na outra denominação com a maior facilidade. E até ali isso não acontecia. Então você colaborou muito para essa união de igrejas, ministérios e pastores de várias igrejas. Eu sou obrigado a concordar com você. E daqui a pouquinho me parece que sou eu que estou fazendo a entrevista a você, né? Mas e fico contente com isso, mas realmente aconteceu isto, e eu naquela ocasião cheguei a ver quando um pastor de uma denominação passava pelo outro, um olhava para a direita, o outro... Foi Jair Pires. Foi Jair Pires primeiro? Você gravou primeiro? Eu gravei primeiro que ela. Foi... Ela já aprendeu a cantar no meu disco. No seu disco? No eu sei que você tinha gravado depois. Não, eu gravei primeiro. Então, de quem é a autoria desse? Às vezes tornou-se um pouco complexo, né? Essa forma de quem é o autor. O autor sou eu mesmo, Jair Pires. O que aconteceu na época é que eu estava internado no hospital e eu não podia sair do hospital para vir ao Rio de Janeiro, no caso, onde eu faço os registros das minhas músicas, eu não podia vir. Mas já havia autorizado a Chile Carvalhais a gravar. Só que ela, quando chegou na gravadora, onde ela gravou, eles pediram o registro da música na Warner do Brasil. É uma multinacional e gosta de fazer as coisas certas. Então tinha uma necessidade de registrar a música. E eu não podia vir, então veio a Ângela Maria, minha esposa, fazer o registro da música. Eu fiz uma autorização, uma procuração para ela, mas aí na Universidade do Rio de Janeiro não aceitaram. Ela então teve que registrar a música em nome dela, Ângela Maria. E quando saiu o disco da Chile Carvalhais, então foi para o rótulo do disco, autora, Ângela Maria. Quer dizer, saiu o nome da minha mulher. No meu disco saiu meu nome, Jair Pires. Mas a gente não podia perder o cachê naquela época, que era um cachêzinho bom, né? Então ela mesmo registrou em nome dela, autorizando a Chile a gravar, e por isso saiu o nome dela, Ângela Maria. Isso é uma curiosidade interessante. Você que é o Jair Pires, que é o autor, né? Que eu fiz aquela pergunta, quem é o autor de Bate Coração? O Jair, você já compunha antes de se converter, compunha música popular? Não, eu fiz umas canções, né? Mas não cheguei aí a gravar, não. Eu fiz umas músicas e cantava nos botequinhos, em troca de um copo de bebida, né? Em troca de um lanche, aquele negócio de pagode, né? Pagodeiro e tal, etc e tal. Mas não cheguei a procurar rádio para cantar naquela ocasião, ou gravadora para gravar. Mas eu me lembro que eu fiz umas cançõezinhas bonitinhas. Até tinha uma que chegou a fazer sucesso ali pro lado de Belfort Roxo, Nova Iguaçu, sem que a gente fosse no rádio. E o nome da música era Joga o Barco na Água. Então eu já vim para a igreja mais ou menos com esse dom de compor, né? Escrever. Você acha que é fácil compor? Seja fácil para você compor? Josias, hoje eu tenho 1.246 hinos compostos, de minha autoria, já gravado. E eu tenho facilidade. Já aconteceu algumas vezes de eu entrar para o meu quarto, eu e Homero, meu irmão, e a gente começar, por exemplo, 7 horas da manhã a compor, e quando chegar 6 horas da tarde, um disco já estava pronto, composto. E eu tenho até um deles comigo, na mente aqui, um disco dos Galileus. Os Galileus, que fizemos num dia só. Quer dizer, nós começamos 7 da manhã, 4 da tarde, o disco estava pronto. Estava pronto para gravar. Quando você compõe, por exemplo, composições suas com Homero,
Vocês sentam juntos ali? Sentamos cada juntos. um opina aqui um pedacinho? Às vezes ele puxa a ideia, né? Jair, vamos escrever um hino nesse sentido. Por exemplo, nós escrevemos uma canção juntos, eu e ele, que nós fizemos e ficou muito bonito. Por exemplo, uma canção chamada Igreja Velha. Eu tinha o tema na cabeça. Homero, vamos fazer. Olha, rapaz, é o tempo daquela igreja antiga, que aquela igreja antiga não existe mais hoje. E hoje a igreja está diferente. O comportamento da igreja não é o mesmo comportamento de 20 anos atrás. Vamos intitular o hino chamado Igreja Velha. Eu tinha o tema e sempre eu que pego no violão, que eu acho que eu toco mais violão do que ele. Mais violão do que ele, né? Sempre quem pega no violão sou eu. Eu pego no violão e começo, dou a ideia. Ele pega, mas não toca, né? Ele toca, mas toca mal. Então eu dou a ideia para ele, quer dizer, nós unimos dois pensamentos e a gente consegue, ou como nós já conseguimos, a compor lindos hinos e que já gravamos em discos anteriores. Eu tenho uma pergunta para fazer a você também a respeito das suas viagens, por onde você tem cantado, por onde você viajou. Ela vai ficar para o próximo módulo. Sim. Porque nós vamos passar. Já aí eu deixei no ar aquela pergunta sobre as suas viagens, mas você estava respondendo também antes. Havia um assunto que foi meio pendente, me parece. Mas primeiro que você vai responder sobre as viagens que você fez. Sim. Quando as pessoas me procuram e reclamam a minha ausência, ontem aconteceu lá na cidade de Murié, uma pessoa também me perguntou: Jair, por quê? Por onde anda? A gente não descobre, não sabe de você, e etc e tal. Eu respondi dizendo: o profeta não tem honra na sua terra. Eu sempre fiz com muita sinceridade tudo aquilo que eu fiz para a obra de Deus. E chegou um ponto, com a vinda dos novos cantores, o surgimento dos novos cantores, eu percebi que estava havendo um desprezo quanto ao meu nome, o meu prestígio, o meu trabalho, e eu não reclamei com ninguém. Então eu peguei a estrada. Eu percebi que eu tinha, do outro lado das fronteiras, eu tinha meios de aparecer. Então a minha primeira viagem daqui foi para o México. Daqui eu fui para o México, realizei um grande congresso na cidade de Acapulco. Depois eu fiz Argentina, toda a Argentina, inclusive Mar del Plata, onde eu ganhei o intendente de Mar del Plata para Jesus, que aqui no Brasil nós chamamos de prefeito. Prefeito. E fiz sucesso em toda a Argentina. Dali eu fui para o Chile, fui para a Venezuela, e depois Peru, depois México. Voltei ao Brasil. Achei que tinha mais coisa para mim no exterior. Então daqui eu fui para a África. Da África eu fui para a Tunísia. Da Tunísia para a Grécia. Da Grécia fui para o Egito. Do Egito fui para Israel. De Israel fomos para a Arábia Saudita. Aí retornamos a Israel. Dali fomos para Londres, Inglaterra, Itália, Espanha. E fizemos toda essa viagem nesses países do Oriente, da Europa, Sul-Americano, América Central, Estados Unidos, onde por um bom tempo trabalhei na América e muito especialmente nos Estados Unidos. Quando eu cheguei, vi minha música fazendo sucesso. Por exemplo, Alma Cansada. É incrível dizer isso aqui, mas é verdade. Os irmãos que conhecem os Estados Unidos, têm ido à América ultimamente, pode até hoje verificar, por exemplo, na Rádio El Shaddai de Boston, entre 10 músicas que tocam na El Shaddai, Jair Pires canta sempre 2, 3 vezes. Aí faz você sentir que eu sou um grande sucesso lá nos Estados Unidos. Há poucos dias atrás tivemos com o Jorge Barro, que voltou para Boston outra vez e disse: Jair, está lá agora, né? Está lá, sim, e agora está até pastoreando uma igreja em Boston. Ele disse: olha, você é um grande sucesso aqui na América. Quer dizer, tudo isso me ajuda. Cantado em português. Cantando em português. Como eu canto em espanhol, não tive essa chance ainda. Não, eu tive a chance. Eu não tive tempo de gravar em espanhol, mas até canto em espanhol. Vários hinos eu canto em espanhol. Um meio portunhol. Meio portunhol. A gente mistura e sempre dá certo, né? É o caso quando eu chego, por exemplo, nós chegamos na Grécia, não sabíamos falar o idioma da Grécia, mas a gente fala português e fala espanhol,
Então é fácil a comunicação. Então eu não tive nenhum problema nesses países de outra língua, né? Eu falo, a gente conversa, eu canto, a gente se entende. E sabendo que lá eu faço boas vendas, e aqui no Brasil, como todos sabem, a gente sai de uma crise e já monta na outra na frente. E então a gente vai para o exterior, onde tem me dado uma condição de vida financeira melhor. Mas eu amo o Brasil, gosto do Brasil, eu amo o Rio de Janeiro, gostaria de voltar para o Rio de Janeiro, eu gostaria de estar nesse contato com o meu povo, que aqui formaram as minhas raízes. Se hoje o mundo inteiro me conhece, a minha música atravessou as fronteiras, eu comecei aqui no Rio de Janeiro. E você é uma pessoa que não está fora disso, porque você foi a primeira pessoa que me levou do microfone do rádio para falar. E você se lembra, naquela época eu ainda era analfabeto. Hoje eu sou semi-analfabeto, naquela época eu era analfabeto, porque você sabe, eu fui aprender a ler e escrever depois que Jesus entrou na minha vida, né? E eu ainda falava assim um português muito arrastado, um português interiorano, né? E tudo começou aqui. Então eu gostaria de voltar para cá. Se me abrir uma porta, hoje eu não conto mais com o ministério da igreja, porque hoje o ministério da igreja está formado de jovens, pastores jovens, já não possui nem tem mais aquele propósito, aquele pensamento dos pastores antigos, que infelizmente ou felizmente já morreram, estão na glória de Deus esperando por nós. Mas eu gostaria de voltar para o Rio de Janeiro e não dar continuidade ao trabalho que eu iniciei há 45 anos atrás, mas sim fazer prosperar em novas dimensões, novas metas para continuar anunciando o Evangelho de Jesus. Você falou em Alma Cansada e eu me recordei aqui de um fato curioso acontecido na época. A época atrás, aquele período ali que Alma Cansada estava no auge. No auge mesmo do sucesso. Na Impecável Maré Mansa, era uma firma que havia aqui. E que você começaram a pedir, eles tinham um programa de pedido de música geral. Era música popular. Para todo mundo. Começaram a pedir Alma Cansada lá no programa e começaram a rodar Alma Cansada, que chegou a ser o primeiro lugar durante vários meses. Não, eu disputei naquela época que o meu sucesso era grande com Alma Cansada, né? O Roberto Carlos, que é o rei da música popular brasileira, né? Ele tinha gravado uma canção chamada Namoradinha de um Amigo Meu. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Aquilo era sucesso. Eu tirei o Roberto Carlos várias vezes com Alma Cansada do primeiro lugar. Eu jogava ele para segundo lugar, em primeiro lugar estava eu com Alma Cansada. Mas aquilo era constante, era toda semana. Toda semana. Eu devo ter ficado na parada de sucesso da Rádio Globo, da Maré Mansa, na Rádio Mauá, Copacabana já estava mesmo na nossa mão, né? E da Rádio Marinque Veiga, que mais tarde foi extinta. Eu devo ter ficado aproximadamente aí 1 ano na parada de sucesso. E aquilo me ajudou muito, porque a Rádio Globo, a Rádio Tupi, eu me lembro da Rádio Tupi através do Moacir Bastos, que hoje também, saudosa memória, né? Me jogou no Brasil inteiro através do sertão carioca. E essa música hoje se popularizou de uma tal forma que todos os cultos que eu participo, eu tenho que cantar Alma Cansada. Alma Cansada foi gravado por você e Osana. Depois aquele menino de São Paulo gravou também. O Washington Alves gravou. Gravou também, que veio muito bem. Foi um sucesso. Veio muito forte a gravação. E outros mais depois foram gravados. Alma Cansada só aqui no Brasil já foi regravada 13 vezes. Aqui no Brasil já foi. Então. E no exterior foi gravado em japonês, por um casal japonês. Foi gravado na Alemanha, por uma dupla masculina na Alemanha. E na Argentina já foi gravado inúmeras vezes por várias pessoas. E também no Peru também já gravaram minha música. Ô Jair, nós rodamos agora o Plantando Amor. E você me contava, enquanto a música tocava, como é que levou você a compor esta música? Conta aí, é interessante. Rapidamente. Eu cheguei numa casa no sertão da Bahia. Naquela época eu evangelizava a região ali de Cachoeirinha, Paulo Afonso. Eu sou fundador de todo aquele trabalho evangélico naquela região ali. Muita gente que no Rio de Janeiro não sabe disso, né? Às vezes as pessoas ficam pensando coisas aqui e a gente está trabalhando lá. Não tem como dizer, né? Nós estamos dizendo agora, o povo vai tomar conhecimento. Pois é, então eu cheguei numa casa e pedi água. Era uma época de muita seca, já tinha 3 anos que não chovia naquela região. Devia ser uma casa no meio de um terreno descampado. É uma casa de caboclo, né? De sertanejo melhor. Sertanejo. E cheguei e pedi água e a mulher me arrumou um copo com água. Mas eu verifiquei que naquela região nada tinha plantado naquela terra.
E eu perguntei: minha senhora, aqui ninguém usa plantar nada? Ela disse: não, a gente aqui não planta. Eu disse: mas por quê? A terra não é boa? Ela disse: não, a terra também não é tão ruim. Não dá porque a gente não planta. Não adianta, né? E aquilo entrou na minha cabeça: o chão só dá se a gente plantar. O violão estava comigo embaixo do braço. Eu aproveitei e já escrevi: o chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. Aí nasceu o hino. Todo hino tem uma história, né? Tem uma história. Plantando Amor, agora todo mundo sabe que foi daí. Porque realmente o Jeca Tatu, que foi uma publicação antiga, né? Era assim também. Ele na porta do barraco, lá do barraquinho dele, ele olhava e dizia: por que você não planta? Ele dizia: não adianta. Não adianta plantar. Não carece. Não plantando e fica com fome, né? Com fome. O governo tem que correr, mandar comida para lá, porque eles não aproveitam o solo muitas vezes. É verdade. Muito bem. Nós vamos ter agora o Homem Rico. Homem Rico. O Homem Rico, que você... Houve alguma história por causa desse Homem Rico aí? Houve sim. O grande sucesso que a Alma Cansada me fez nos anos de 1961, 62, mais ou menos essa época, quando a gente começou, essa música chegou aos ouvidos do Luiz Gonzaga, o antigo sanfoneiro nordestino chamado Luiz Lua Gonzaga. E ele se entusiasmou com essa música. Ele ouviu essa música tocando no programa da Impecável Maria Mansa. E às vezes, quando eu falo nesse nome Impecável Maria Mansa, é de propriedade de um amigo meu, mas eu me lembro que eu passei dias difíceis, você deve se lembrar, que eu gravei um jingle para a rádio Copacabana, eu, Cid Moreira e o Carlos Henrique. E eles me faziam uma pergunta, porque a Impecável queria vender paletó para os crentes, né? E eu participei desse comercial. Eu me lembro que fui muito caluniado, porque eu fiz um comercial ao lado de Carlos Henrique e de Cid Moreira para a Impecável. E eu sofri muito com aquele comercial, né? E a minha música chegou ao Luiz. E o Luiz levou a minha música, o dono da Impecável, o Antônio Sampaio. E eu fiquei durante muitos anos pregando para o Antônio Sampaio, que tornou-se um grande amigo meu, me ajudou muito no campo financeiro, não posso negar isso. E fiquei amigo dele. E um dia ele brigou comigo, porque eu estava pregando o evangelho para ele. Você não perca o seu tempo, pregar o evangelho para mim, eu sou um homem ocupado, eu tenho que cuidar das lojas Impecável Maria Mansa, eu tenho as minhas fazendas, eu tenho mais de 10 mil empregados, e você não vem falar com esse negócio de Jesus aqui no meu ouvido não, que eu não tenho tempo para te ouvir. E me expulsou da casa dele. E eu fiquei triste, cheguei em casa chorando. Minha mulher perguntou o que era, eu digo: não. E me forçou até que eu disse para ela. Ela disse: pega o violão, faz um hino para ele. Se ele não quer te ouvir falando, ele vai te ouvir cantando. Ele não gosta de sua música, tu faz a música para ele. Aí eu entrei no quarto, peguei o violão e escrevi: você é um comerciante, você é um fazendeiro, você é um industrial, você tem muito dinheiro, com dinheiro compra tudo que você quiser, só não compra a salvação que hoje é dada para quem quer. Com essa música feita, eu liguei para ele e cantei para ele no telefone. Disse: não, vem cantar para mim aqui no meu escritório. E eu disse: peguei a Avenida Brasil, fui até o seu escritório, cantei para ele. Ele chorou, ajoelhou nos meus pés, me pediu perdão pelas ofensas e disse: ora por mim que eu estou aceitando Jesus como meu Salvador. Amém. Aí eu fui para o estúdio, logo em seguida gravei um hino, O Homem Rico. E o Homem Rico, graças a Deus, estourou, se vendeu mais de 1 milhão de disco vinil. Passou para a linha do CD, continua vendendo até hoje. Amém. E eu conquistei o meu primeiro disco de ouro, foi me dado de 2 discos de ouro pela fábrica. Amém. E vamos ouvir então o Homem Rico, Jair. Contactuar-se conosco, nosso telefone é 019, é interior lá de São Paulo. A pessoa pode notar aí: 019 997 6752. Esse é o número do nosso celular. É bom repetir, bem devagar. Às vezes eu evito passar o telefone da minha residência, porque eu paro muito pouco em casa. E o celular sempre está comigo em viagem. As pessoas falam comigo com mais facilidade. É 019 997 6752. Muito bem. Jair, você que tem andado muito, viajado muito e por vários lugares, você sente que a receptividade para a música, porque cada música tem seu estilo e cada país tem seu estilo musical,
Você sente facilidade assim de recepção por parte do povo em outros países? Você cantando em português? Há facilidade. É. Não há nenhuma dificuldade nesse campo. A nossa música, a música evangélica brasileira, olha bem, Josias, deixa eu abrir aqui um parênteses para que as pessoas entendam melhor. Nós estamos falando de música evangélica, estamos falando de música sacra, estamos falando de uma música que leva a comunicação entre nós e Deus. Eu não estou falando da música hoje muito divulgada, tocada por todas as partes aí, a música chamada gospel, porque no meu entender, a música gospel, hoje cantada pelos novos cantores que estão surgindo, é uma música de expressão, de comunicação muito baixa, no meu entender. A gente não consegue comunicar-se com o pecador através da música gospel, a música jovem. Você se lembra quando vocês cantavam e o povo chorava de emoção ouvindo os hinos? Pois é, então eu estou aqui falando, para ajudar as pessoas de casa, que eu estou falando aqui de música santa, música sacra, música evangélica, a música que transmite Deus através das notas musicais, né? Então, por exemplo, eu cantei com muita facilidade na América, no Oriente Médio. Olha, o país que mais eu vendi fita, não é bem o país, a cidade que mais eu vendi cassete foi Jerusalém. Eu realizei vários cultos em vários pontos da cidade de Jerusalém, e um dos maiores cultos que nós realizamos em Jerusalém foi no tanque de Betesda, que nós, na Bíblia, nós chamamos aqui o tanque de Betesda, onde Jesus fez levantar aquele homem doente, paralítico de 38 anos. Esse é o tanque. Eu realizei um culto ali no tanque de Betesda, que é aquele lugar chamado Casa de Misericórdia. Na Bíblia diz Betesda, mas lá os judeus chamam de Casa de Misericórdia. Nós fizemos um culto ali, e todas as fitas cassetes que eu tinha foi vendido ali no tanque de Betesda. Então há uma aceitação grande dos nossos hinos gravados, cantados em português nesses países por onde eu tenho passado. Você gosta mais de cantar em igreja, em praça pública ou em ginásio? O que você gosta mais? Olha, eu gostar por gostar, eu gosto mais de cantar na praça pública. Inclusive agora, a partir do mês que vem, se Deus quiser, estamos em abril, mês de maio, eu estou me estabelecendo nas praças públicas de São Paulo, Campinas, Americana, o Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Nós estamos comprando agora uma aparelhagem e eu vou pegar permissão com cada departamento de turismo nas prefeituras, e eu vou fazer cultos públicos nas praças de 2 da tarde todos os dias, de 2 às 6, quer dizer, de 14 às 18 horas. Eu coloco meus aparelhos, coloco um painel com a fotografia, a propaganda de todos os meus discos, todo o trabalho que eu tenho feito, recortes de jornais, de filmes e etc, tal, das campanhas, né, das campanhas das cruzadas. E eu vou ficar ali com o violão, coloco o meu aparelho ali na praça, microfone na boca, e vou cantar. Vou ficar cantando no período de 2 da tarde às 6 da tarde. E vendendo também o meu CD e a minha fita, porque isso aí é a minha sobrevivência. Claro. Compreendeu? Entre os LPs e os CDs, quantas obras gravadas? Eu tenho 82 discos gravados já. 82. 82 discos gravados. E nesses todos, agora em CDs, você tem quanto ultimamente? Em CDs, me parece que eu já tenho uns 35 CDs. Já? Já. 35 CDs. Agora mesmo estou trazendo uma remessa para você, e tenho muito mais ainda para trazer de São Paulo. Muito obrigado. E que, infelizmente, a nossa música, contra a nossa vontade, ela se transforma em música de região. Olha, aqui no Rio de Janeiro tem cantor famoso aqui que em São Paulo ninguém conhece, ninguém viu. É verdade. É uma grande verdade. Então, hoje, o cantor evangélico conhecido, são poucos que nós temos no Brasil. Vou mencionar o nome deles aqui. Quem é conhecido no Brasil são os seguintes cantores: Mara Lima, Chile Carvalhais, Jair Pires, Matos Nascimento, J. Neto, Oséias de Paula, e mais quem? Se me perdoe, Vitorino Silva. Tem o Feliciano Amaral, né? Feliciano Amaral, muito embora Luiz de fora, os dois, Feliciano e Luiz,
fora hoje da atividade, né? Não, ele está gravando, ele Estão gravou gravando, mas gravou você um sabe, CD agora. são velhos, São muito envelheceram, idosos, né? em baixa dimensão. É. Porque o cantor evangélico, Josias Menezes, acredite nisso, nasceu cabelo branco, criou cabelo branco, passa a ser desprezado nas festas. O cantor evangélico só tem valor quando ele é jovem. As cantoras evangélicas, se for bonita, formosa, então recebe convite e a beça. Agora cantor como eu, como Feliciano Amaral, como Vitorino Silva, como Homero Silva, está aqui com o cabelo todo pintado de branco, que até eu costumo dizer que isso é vaidade, né? A gente não é lembrado nessas festas não, porque quem faz as festas são os jovens, e não tem nenhum jovem interessado em levar coroa para cantar e pregar em lugar nenhum não. Então nós temos essa dificuldade. Então esses são os cantores conhecidos nacionalmente. O resto é o resto. É conhecido no Rio de Janeiro, porque mora aqui, não atravessa a ponte de Niterói, se atravessar, vai lá, canta e volta para cá de novo. É verdade. Se passou da Serra das Araras também. Então o evangélico ele não se expande como é o cantor popular. Você vê que no ano passado um maluco aí gravou uma música dizendo: eu tô maluco. Ah, eu tô maluco. Esse homem em menos de 48 horas ficou conhecido no Brasil inteiro. E eu cheguei semana passada numa igreja em São Paulo, ali bem no centro de São Paulo. O pastor perguntou: quem aqui conhece o Jair Pires? Somente uma velhinha de 68 anos levantou a mão que me conhece. Quer dizer, o cantor evangélico é muito restrito o seu campo de trabalho. Você queria mandar uma mensagem para uma pessoa, né, Jair? Sim, lá em Copacabana tem um amigo. Esse amigo não é ainda evangélico, e nós estamos falando a ele de Jesus, e ele está muito interessado. Ele está entrando no campo da divulgação de música evangélica e tem até apanhado conosco forma como ele pode chegar. E eu disse para ele que estaria hoje no seu programa, e ele disse: eu estarei gravando o programa, Jair. E eu quero mencionar o nome dele aqui. É um amigo do peito, um companheiro, né? Que no futuro eu sei que vai nos ajudar muito. É o senhor Juan. Então, para você, Juan, que está aí, Juan, ele é espanhol, é uma pessoa maravilhosa, está muitos anos no Brasil. Juan, eu te mando um abraço. Josias Menezes também aqui, aproveitando a oportunidade, mandando um abraço para você. Exato. Ao saber que você está gravando o programa, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e continue lhe dando o direito de viver em paz. Amém. Com os seus. Você queria oferecer uma música?